Fala pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista da série A7 Entrevistas, os Desafios do Empreendedor, oferecimento de A7 Gestão e Consultoria e do Coworking Pedra Branca. Hoje eu vou falar com o Leandro, ele é gerente comercial, especialista em pessoas de alta performance. Então, como pessoas foi um assunto muito abordado aqui no podcast e vendas também, hoje eu trouxe o Leandro para falar um pouco sobre isso. Ele tem uma expertise de mais de 15 anos nesse mercado. Leandro, antes de a gente começar aqui nas perguntas, me conta um pouco da tua história e como que tu chegou até aqui. Bom dia, tudo certo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Então tá bom, vamos lá. Bom te ter aqui. O que me trouxe até a indústria farmacêutica foi uma série de busca por autoconhecimento e melhora profissional ao longo do caminho. Minha história, então, para o pessoal entender um pouco, meu primeiro trabalho foi em uma mina de carvão, trabalhando como servente, né? Então, se lá atrás alguém perguntasse, você vai chegar a ser um gerente, ter um cargo numa indústria farmacêutica, provavelmente você apostaria que não, né? E como que isso foi acontecendo, né? Foi um passo a passo, um dia após o outro, a vida vai te abrindo portas e cabe a você acessar essas portas, acessar os conhecimentos necessários para seguir adiante. Na época, eu estudava algo sobre engenharia de materiais, tecnologia em cerâmica, né? Eu fiz uma formação em nível superior nessa área. E aí eu optei por, já que eu tinha esse conhecimento, cheguei num teto, no laboratório na mina de carvão, comecei de servente, subi lá dentro, né, fazendo o meu melhor. E eu decidi sair, fui fazer um estágio, trabalhei em algumas indústrias cerâmicas. E aconteceram algumas coisas no caminho também, né, inclusive deslizes, né, situações onde eu acabei sendo desligado, e teve um período que eu precisei recomeçar já muito cedo também, né? Porque eu tive cargos de liderança, de gestão muito cedo. Confesso que hoje, olhando, fiz o meu melhor, mas vejo o quanto eu ainda não estava Teu preparado melhor para não era o isso também. suficiente naquela época ainda. Eu tive bons resultados, mas eu entendo que eu podia ter ido muito melhor, né? E isso é muito normal, né? A pessoa Natural. hoje com mais de 40 anos, se ela ainda pensa como Com pensava e age 20. como pensava com 20, isso tem algo errado, né? Então é natural que a gente olhe para trás, poxa, eu penso diferente sobre isso, porque o mundo muda rápido, tudo muda muito rápido, hoje cada vez mais rápido. Se você não se adaptar e não mudar com ele, você simplesmente fica ultrapassado e fica para trás, né? Mas o fato é que quando eu fui trabalhar na indústria cerâmica, eu peguei algum conhecimento, né, de como que funciona o chão de fábrica também, como que funciona. Eu passei por alguns nomes importantes, como Ceusa, como o Grupo Secrisa, como a Eliane, né, na época ali na região de Criciúma, de onde eu venho. E isso me deu base, queira ou não queira, todos os trabalhos pelos quais eu passei, eles me deram base para o próximo. E foi onde eu, depois de ter sido desligado, que mesmo fazendo um grande estágio, projeto que nunca ninguém, muito elogiado, economia para a empresa, retorno financeiro com os investimentos, não tinha vaga. Se não tinha vaga, mesmo sendo bom, né, me agradeceram muito e aí eu fiquei um tempo sem conseguir trabalho. E era muito interessante porque as pessoas diziam para mim, né, não, mas você está mais preparado do que a gente precisa para essa vaga, então você não vai permanecer, a gente não vai. Ou seja, como se eu fosse muito qualificado para a vaga. E o contrário também era verdadeiro, para vagas mais qualificadas, não, você já tem uma experiência nessa vaga, mas o tempo que você tem não lhe qualifica com uma consolidação dessa experiência. E eu fiquei naquele limbo, né, cara? Até que eu fui trabalhar numa empresa, então, muito jovem ainda, de fundo de quintal, era como se fosse um recomeço realmente, né? E nessa empresa, cara, foi fantástico. Talvez na minha vida os maiores aprendizados do que é de como funciona uma empresa nos seus detalhes em cada setor eu aprendi ali. Porque essa empresa de um fundo de quintal, ela se tornou uma empresa que faturava na época quase 2 milhões dentro de 8 anos. E eu participei de todo esse processo. Inclusive, dentro desses 8 anos, eu terminei nessa empresa quando eu pedi desligamento, sendo gerente geral dessa empresa, né? Coordenando a área de laboratório, a área de compras,
área de suprimentos todos, né? A parte de vendas também, de assistência técnica aos clientes, ou seja, desenvolvimento de produtos, não tinha como não aprender, né? Foi uma avalanche de aprendizado e de como você fazer mais com menos, que eu acho que essa é a dinâmica de muito empresário, de muito empreendedor, que é como eu posso fazer mais com menos, né? E dentro desse período, chegou um momento onde eu me encontrei que faltava algo. Eu era gerente de uma empresa muito jovem, ainda eu tinha em torno de 27, 28 anos, mas de alguma forma eu não me sentia completo, feliz, eu precisava de algo a mais. Era como se eu tivesse chegado num teto ali, né? Ou eu comprava a empresa, que não tinha situação de dar um passo tão grande como esse, ou comprava outra, ou começava outra, né? Ou eu buscava algum caminho novo, eu precisava de algo novo, era isso que eu sentia no meu coração. E eu gostava muito da indústria farmacêutica, que a minha esposa já trabalhara há algum tempo nessa área, embora visitando farmácias, mas eu me interessava pela propaganda médica. E eu sabia que eu tinha potencial, mas eu não tinha todos os atributos para que se precisava. Mas eu fui um cara que sempre tive disposto a aprender tudo e eu acho que eu sou a prova viva de que você pode aprender o que você quiser. Tudo bem que às vezes você pode ter alguma área que precisa desenvolver, que você não seja um expert, que não tenha uma habilidade natural, que vai aprender muito facilmente. Mas isso não quer dizer que você não possa aprender. Você pode levar um pouco mais de tempo em algumas áreas ou aprender mais rápido em outras áreas. Você não pode se despir de se desafiar nas áreas que são mais difíceis para você, porque isso te trava e isso te impede de abrir novas portas e de ir além, né? Mas bom, voltando então a essa parte de quando eu saí, eu não conseguia sequer participar das entrevistas para ser propagandista na época. Era muito, quando eu sabia da vaga, mesmo pesquisando, indo atrás, me atualizando, eu chegava na pessoa responsável para me inscrever e a resposta foi várias vezes, quase uma dezena de vezes, mas essa vaga já está fechada. Essa vaga agora, que pena se tivesse falado antes e tal. Porque era muito que indica, né? Isso mudou muito de lá para cá, nessas 2, quase 3 décadas, né? Mas ainda acontece em alguns locais. E o fato é que eu pensei o seguinte, se eu não consigo chegar na propaganda médica, eu vou chegar numa ponte para que a indústria farmacêutica me enxergue. Que hoje, dentro da indústria química, ela não está me vendo. Eu não tenho elo, não tenho nenhuma capacidade de network que me ligue até a indústria farmacêutica. Foi quando, do nada, eu estava trabalhando, soube de uma entrevista para uma distribuidora de medicamentos, ou seja, quem faz a ponte que vende da indústria farmacêutica para o consumidor final, para a farmácia. E ali eu coloquei na minha cabeça, e é um fato muito interessante que eu acho que nos acompanha sempre, né? É o que você acredita acaba acontecendo, né? Então, independente do segmento que você atua, alguns chamam isso de teimosia, né? Quando você... Mas existe um limiar ali que você divide o que é teimosia e o que é convicção, o que é acreditar em si mesmo, né? E não é que você... A teimosia eu acho que é quando você não escuta ninguém, mas quando você tem convicção do que você quer e alguém lhe aponta algo que lhe exige uma mudança, a questão não é, então vou abandonar. A questão é, ok, ela tem razão, vou olhar para dentro de mim mesmo, preciso melhorar isso daqui, mas como eu faço fazendo essa mudança, executando essa mudança, me transformando, chegar no meu objetivo? É essa que é a questão, né? Não é porque, você tem essa trava que você não vai chegar lá. Não, eu tenho essa trava. Como eu faço para driblar essa trava e chegar até onde eu quero? E chegar até onde eu quero. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre teimosia e convicção. E aí, cara, foi muito interessante porque eu coloquei para mim mesmo a seguinte meta. Eu passei, foi uma dinâmica gigante lá, passei no processo. Eu me recordo, ali eu tive uma convicção de um dos meus grandes valores no que aconteceu, porque eu tinha uma função muito importante dentro da indústria química onde eu trabalhava, né?
E quando eu passei no processo para ser vendedor, a pessoa me convidou para jantar, eu não sabia ainda que tinha passado, e ela, bom, te convidei para jantar, mas na verdade é só para te dizer uma coisa. E eu achei, pô, o cara me convidou para jantar, eu fui aceito, né? Estou contratado. Ele me disse, você foi o melhor candidato, porém eu não vou te contratar. E aí eu olhei bem para ele e eu não entendi se eu sou o melhor candidato, Por que não por vou, que né? eu não vou ser contratado? E ele me falou, olhando nos meus olhos, porque eu tenho certeza que amanhã, quando você chegar na empresa que você trabalha e dizer que você está saindo, eles vão dobrar o teu salário e você vai sair, você vai permanecer lá. E aí foi quando na hora de bate-pronto, eu falei para ele de que se ele me der a mão e que ele me der a vaga, ele tem o meu compromisso, que independente do que acontecer, eu vou assumir a vaga e fazer o meu melhor. E ali ele me apertou a mão e eu fui contratado, né? E não deu outra. Quando eu voltei para a empresa e tal, mas eu estava convicto que não era grana, era algo que eu buscava, percebe? E a questão do valor da minha palavra, né? No mesmo momento em que eu comuniquei a saída, veio, mas é a questão de salário, porque nós já estamos... Não é isso, eu não deixei nem ouvir a proposta e tal, né? Porque eu precisava disso, era algo interno dentro de mim, onde eu não cabia mais ali. E foi muito interessante, porque para quem olha de fora, isso tem muito a ver com a realização das pessoas, né? Quando você olha de fora, parece que você sai de gerente de uma indústria química para ser vendedor. E o vendedor hoje até não é tão estigmatizado, mas ainda é, como algo, não deu nada certo, você Virou vai ser vendedor. vendedor, né? E era o cara que era o malandro, né? Que eu não tinha nada a ver com isso, cara. Sempre fui muito tímido e era um dos grandes desafios pelo qual eu passei, eu me comunicar. E vendas sem comunicação não vai acontecer. Você não vai para frente, Você né? precisa comunicar, né? Então, o que houve nessa época? Por que foi marcante? Eu me lembro que o meu pai me chamou para conversar e ele me abraçou e tal. E a gente saiu caminhando lado a lado e ele perguntou para mim, filho, você tá bem? Tô, pai, né? Respondi aí, mas você já pensou por que você está saindo dessa empresa? Você vai ser vendedor e tal? E aí eu comentei para ele das questões do que eu precisava, né, de algo novo nesse momento, que foi um risco grande, porque eu não era, embora eu tivesse parte de gestão e envolvimento com vendas, eu nunca fui um especialista nessa área. Mas aí eu me prometi que eu ia ficar 2 anos nesta empresa antes de ir para a indústria, porque eu também tinha uma questão de valores, aonde seria sacanagem em meses o cara me ensinar o que precisava. E tu ir embora e deixar ele na mão. E eu deixar ele na mão. Eu não podia fazer isso, isso ia contra os meus valores, né? E aí foi onde eu te comentei antes ali, que você põe um objetivo e ele acaba acontecendo também, né? Eu fiquei 2 anos nessa empresa, não programei a minha saída, eu queria era fazer resultado, fazer acontecer. Em poucos meses, realmente, eu comecei a ter convites para participar das entrevistas na indústria farmacêutica, mas eu apenas agradecia nesse momento, porque eu precisava fazer acontecer. E eu mais que tripliquei, eu peguei um setor vendendo 600 mil à época e entreguei vendendo 1.600.000, 1.700.000 por mês, aprendendo e aplicando técnicas de vendas. E foi muito legal, porque é interessante que ou você nasce com um dom, né, onde você é muito bom e você vai fazendo aquilo já na área, mas esse era uma característica que eu não tinha, a questão das habilidades de vendas, né? Era algo que eu tinha dificuldade e que eu acabei me tornando muito bom. E hoje até digo que uma referência nessa área, né? Então, nesse período, eu acabei pedindo desligamento para participar da entrevista na empresa que hoje estou. E por incrível que pareça, eu não tinha mais na minha cabeça os 2 anos cravados, mas se você pegar minha carteira de trabalho hoje e olhar as datas, cara, deu 2 anos cravado. Dia 3 de setembro, aí 2 anos depois, 3 de setembro, quando eu olhei, nossa, a hora que eu tinha falado e eu não tinha nem prestado atenção ali na data, né?
Então, como você, quando acredita em algo, confia e põe a mão na massa, vai acabar acontecendo, né? Essa confiança, ela tem uma relação muito grande com o processo de vendas. Inclusive, eu digo muito para o meu time, né? É uma frase que quase toda semana está saindo, porque o vendedor ele precisa lidar com frustrações. Não vai dar certo na maioria das vezes. Sim. E é mais ou menos o mundo do empreendedor, não é verdade? E eu digo muito para eles, se não deu certo, é porque não acabou ainda. Ou seja, não dá certo se você desiste. Sim. Então, se você continuar ou ir buscando alternativas, em algum momento vai dar certo. Pode ser no próximo dia, pode ser na próxima semana. Pode não ser naquele cliente, mas que seja em outro Pode cliente. não, exatamente. As portas vão se abrindo se você não parar de buscar. Se você não parar de se desenvolver, se você não parar de buscar novas alternativas para chegar no seu objetivo, né? Enfim, dentro dessa perspectiva, aqui na indústria farmacêutica eu aprimorei ainda mais esses processos de vendas, e você deixa de ter uma venda simples, que é apenas negociação comercial, para além de ter algumas negociações nesse sentido, você ter uma venda que eu chamo de venda complexa. Essas vendas, elas exigem um conhecimento muito intrínseco do comportamento do comprador, exige... eu tenho um caminho, né, que eu criei juntando alguns conhecimentos, tem alguns livros muito bons para isso, né, eu amo o Spin Selling, é um livro muito antigo, de 88, mas que elucida muito bem o como fazer perguntas, quais são os gatilhos que vão criar um rapport, um entendimento, uma clareza da necessidade do cliente. E tem um livro já mais recente, o Vendedor Desafiador, o nome desse livro. Ele traz também, mais recente, uma pesquisa feita com vários e vários vendedores de sucesso, milhares de vendedores de sucesso, aonde traz as características dos melhores vendedores. E aí eu até pergunto para você, o que você acha que o que você diria? Qual a característica que você acha que é mais importante no vendedor? Antes de responder isso, eu vou te dar o conceito que eu entendo de venda. Perfeito. Para mim, é que o vendedor, como tu falou ali, tu foi até poupou palavras, o vendedor ele sempre foi muito marginalizado. Para mim, essa é a palavra. Porque quando tu fala vendedor, ou tu vê aquele cara chato da loja de roupa que tu entrou só para pegar uma camiseta aqui, ele, o que tu quer? O que tu não quer? Ou o vendedor de carro que tu acha que vai te enrolar para vender o carro, que aquele carro tá horrível e ele tá ali só te enrolando, tá? Então, foi uma profissão muito marginalizada. Ao contrário disso, eu entendo que nenhuma empresa existe sem vendas. E aí eu chego no conceito que eu tenho de venda. A venda, para mim, são duas pessoas contra um problema. Por quê? Se eu tenho um problema, quebrou um copo na minha casa, esse copo aqui, tu tens o copo, estamos nós dois contra o problema que é não ter o copo. Perfeito. Tu não tá contra mim. Para o quê? Não, eu vou vender pro André, mas eu tenho que sugar até o último centavo dele. Eu não acredito nessa venda. Por quê? Porque raramente eu peço desconto. Se tu me falar, André, esse copo aqui é R$500, eu vou te falar assim, ó, Leandro, R$500 eu não tenho. Obrigado. Vou para outro copo. Se tu chegar e me falar assim, ó, mas eu consigo te fazer por 400. Se eu tiver 400, eu pago. Se eu não tiver, eu não pago. Para mim, a venda é muito simples dessa forma. Então, por isso que eu entendo esse conceito. São duas pessoas contra um problema. E quando eu falo de característica de vendedor, o vendedor antigo, a principal característica dele, para mim, era o chato. Que eu não queria entrar num lugar para comprar. Eu acredito até que é por isso que a internet fez tanto sucesso. Porque tu tirou esse elo aqui da venda. Já partindo para hoje, as pessoas que me vendem mais coisas, vendem dessa forma. O cara nem falou que ia me vender e eu passei o cartão. E tem uma situação muito legal no que você falou, que converge com o que eu acredito que é o conceito da arte de vender. Talvez, nesse exemplo que você falou do copo, você nem saiba que exista um copo. Então, teoricamente, você está com um problema, que você não sabe que aquilo é um problema, você só acha que é assim. Dentro das empresas, está cheio de processos assim. Dentro do processo de vendas ou do comprador, dos conceitos que ele tem do que é o negócio dele, está cheio de situações assim.
Só que se a pessoa não enxerga que é um problema, ela acha que é uma adversidade natural do caminho, você precisa de alguém que te elucide isso. E aí entra o vendedor consultivo. Hoje eu acredito que a venda de sucesso ela se dá através de um vendedor consultivo. Para isso você precisa entender do negócio do outro, para isso você precisa entender do que os concorrentes estão oferecendo até então, para posicionar o seu produto levando algo que realmente ele precise e que muitas vezes ele não sabe. Então eu digo que vendas é a arte de entregar ou oferecer o que o outro precisa, o que o outro necessita, mesmo que ele não saiba. Um exemplo disso é muito legal, cara, também, porque às vezes o exemplo que você falou foi fantástico, né? Na ânsia de vender, e quando a gente fala em ânsia, que eu também sou psicanalista, né? A gente fala com muita clareza que você está lá pensando no futuro, você está pensando na venda. Mas se você tem um caminho, você está aqui, você quer chegar na venda, você precisa passar por alguns passos. E se eu estou com a minha comunicação e com a minha ânsia de vender em ação, eu pulo essas etapas e eu perco a venda. Eu não chego lá. Eu não consigo dar um passo do tamanho de 10 passos. Eu preciso dar os 10 passos. E aí eu consigo, inclusive, com leveza, chegar nesse ponto. E é aí onde eu desenvolvi essa técnica, essa maneira de trabalhar, né? Que ela vem dando muito certo. Eu cheguei a ser o melhor representante propagandista do Brasil, dentro da linha que eu atuava, no período que eu fiquei como propagandista, né? Que eu permaneci aplicando essa técnica, esse passo a passo. E hoje eu replico ela com um pouco mais de aprendizados ainda que a gente vai tendo, né? E aplicando também o conhecimento de perfil comportamental. Porque aí você fala, e isso está à mão de todo mundo que queira aprender, né? Eu tenho um curso, uma aula que fala muito bem sobre isso também, como você adaptar esse passo a passo do processo de vendas, incluindo um perfil DISC, por exemplo. Conheço. Porque a gente tem o perfil dominante, que gosta de estar no controle, e aí começa a ter algumas situações que você precisa adaptar, porque, por exemplo, esse livro que eu te falei do vendedor desafiador, ele fala que você precisa estar no controle. Então como que eu lido com um dominante se eu tenho que dar o controle para ele? Chocar, né? Na realidade, você precisa, se você for um vendedor consultor, você vai entender as necessidades no caminho que ele vai ter e você dá o direito dele de escolha. Você gostaria de faturar 100 mil a mais dentro de um ano, tendo essa decisão, ou você prefere aumentar 10 mil por mês de faturamento fazendo dessa forma? Você tem duas alternativas e você dá a escolha para o dominante. Esse é um exemplo, né? Na outra situação do estável. O estável, se você for para cima arrojado, dominando, e querer que ele decida na hora, esse cara ele não vai fechar negócio com você, ele vai se sentir pressionado. Esse cara precisa de segurança, precisa de conforto, precisa de entendimento ali, de estar bem com as pessoas, essa mudança dentro do meu time, o que isso vai ocasionar, como que eles vão se sentir. Então o vendedor consultivo ele precisa trazer essa clareza. Num primeiro momento pode acontecer que o teu time vai achar isso ou aquilo, mas nós podemos comunicar de uma forma que eles vão entender aonde a gente quer chegar. E aí a gente vai ter um passo a passo e nós vamos trilhar isso juntos. Sim. A comunicação muda completamente de um perfil para o outro. Mesmo você seguindo um passo a passo de vendas que vem, cara, desde que o homem pensa que é homem. Sim. Porque se você acha que o processo de vendas começou quando teve o primeiro congresso de vendas nos Estados Unidos, lá pelos anos 1912, por ali, você está enganado, porque foi onde nasceu a venda de porta a porta e tal. Na realidade, desde que o homem é homem, ele tem necessidade, ele... Tudo bem, antes não existia moeda, né? Era troca. Era o escambo, né? A gente fazia o escambo, mas o escambo é uma venda também. Porque se eu quero copo, tu quer água, a gente troca tu tem 2 copos, eu tenho água, se tu me dá um copo, eu te dou água. O escambo, mas é uma venda, né? Exatamente. Cara, tu falou uma coisa aqui, Leandro, que eu vou puxar um gancho, cara, sobre essa questão de como tu vê o cliente. Porque eu te falo isso. Eu sou uma pessoa com perfil dominante. Dominante ao ponto de eu posso entrar no avião e achar que eu vou levar o avião melhor que o piloto. Tá? Dominante é isso. Eu não gosto de não estar no controle das coisas. Hoje, eu tenho aprendido, que para mim é difícil, deve ser um dos meus maiores desafios, que é,
Eu tenho que deixar o controle para outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho que vender. Então, se eu estou vendendo para um dominante como eu não posso ter total controle do negócio, senão vai chocar. Então, o cara foi lá me vender um sistema. Isso é um exemplo real. O cara foi me vender um sistema e era final do mês. Então, eu já imaginava, tá, ele quer bater a meta ali e tal, vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Ele apresentou o sistema lá, o sistema era maravilhoso. Eu assim, pô, bom, legal o sistema, tal, tarará, tarará. O cara lá apresentou tal, e eu vendo, né? Tava eu, meu antigo sócio, ainda na época eu era sócio de um outro escritório, e meu sócio ali, anotando e tal. Aí, o cara falou, e na hora ele foi dar o preço, a condição e tal, ele falou, cara, era, sei lá, dia 28 e era um mês que dia 31 ou 30, enfim, até dia 31 tem essa condição aqui. Aí ele falou, até dia 31 tem essa condição aqui. Eu vi que o meu sócio tinha gostado do sistema. Aí quando ele ia falar, eu falei assim, ó, peraí. Repete ele pra mim que eu quero entender. Deu assim, cara, o teu sistema é muito bom. Só tem um porém aqui. Eu não negocio com a faca no pescoço, cara. Se tu me deu condição até dia 30, minto, era dia 29 para dia 30, era o virado do dia. Se tu me deu essa condição até dia 30, eu não vou fechar negócio contigo. Cara, ali o cara tentou voltar, tentou consertar assim, ó. O teu sistema é muito bom. Já perdeu. Não precisa reverter. Tu não vai reverter essa venda, tá? Tá tudo bem, te agradeço por ter vindo aqui, muito obrigado, tchau. Cara, eu não negocio. A mesma coisa aconteceu com o seguro. Eu precisava do seguro, aliás, ainda preciso. Falei com o cara. Cara, e eu esqueci de responder o cara, assim, na correria do WhatsApp, assim, pô, que desgraça. Aí, respondi o cara de novo. Cara, o cara tava no fechamento de mês. Não, mas é que eu só consigo até amanhã, que não sei o que, que não sei o que. Disse, não, então tá bom. Muito obrigado. Cara, quando ele viu que perdeu a venda, que era uma venda faceira, ele me mandar um link, eu passar o cartão e acabou. Ele, não. Esse cara... Acabou. Provavelmente ficou na técnica de venda rasa, que todo mundo faz, que todo mundo sabe, entre aspas. Porque ele quis fechar um negócio. Fechamento é uma parte, né? Ele já tinha vendido, provavelmente já tinha percebido que vocês, ou o teu sócio, tinha gostado do sistema, e ele quis, não, agora eu vou fechar e a venda está feita. Fechamento. Só que ele não se preocupou com a questão do perfil de vocês, que é o que você está me dizendo. Talvez ele poderia ter feito o fechamento com uma comunicação que condizesse a dar poder para você decidir. Ao invés dele decidir, você fecha até tal dia, não, ele podia te dar duas opções. Olha, eu consigo manter esse preço até tal dia, mas a gente vai ter uma readequação. Eu peço que você olhe com carinho, depois disso eu consigo ainda fazer de determinada forma. Eu estou aqui à tua disposição, percebendo que você seria um dominante, né? E a escolha é sua, como você acha melhor. Tem nesse caminho ou nesse caminho Sim. A gente pode seguir? Percebe que ele está dizendo a mesma coisa, mas muda totalmente como você cara. Recebe essa informação? Como que tu lida com isso aí na tua equipe, cara? Para tirar esse vício que às vezes pode vir de um vendedor que vem de outra empresa e tenha esse vício da necessidade de tu fechar o negócio ali na hora, que é aquela coisa que eu te falei, do vendedor chato de antes. Não é o vendedor que não é o vendedor que, pra mim, não é o vendedor que percebeu que eu tenho um problema. Entendeu? Porque se eu tô chamando alguém de um sistema, a primeira coisa que eu ia pensar se eu trabalhasse lá, e que eu penso agora é, hoje uma cliente me chamou, hoje de manhã. Era umas 7 e pouco, ela me mandou uma mensagem, uma cliente nova. Não tá nem em negociação, ela só me chamou. Ela me chamou e mandou uma mensagem. Meu nome é tal, eu estou com uma empresa, estou fazendo uma transição, parará. Ela já me deu o problema dela. Dentro da mensagem que ela me falou, eu pensei, tá, a gente oferece todas essas cinco coisas aqui. Olhei para o problema dela de novo, depois obviamente vou marcar uma reunião, porque eu já sei que ela tem um problema, então eu tenho que encaixar a minha solução no problema dela. Eu não tenho que espremer ela ao máximo. Como que tu lida com isso? Ou às vezes você pode criar uma solução que você também não tinha, nasce um novo produto. A gente estava na reunião, né, semana passada. Mas olha só, não vamos perder esse ponto. Vai lá. Você comentou que você é dominante. Dominante gosta de falar, de dominar a conversa, de direcionar o assunto. Me diz uma coisa. Nesse processo todo de entrevistas, por exemplo, que você vem fazendo, que trabalho fantástico, inclusive. Obrigado. Você aprendeu mais conduzindo ou ouvindo? Ouvindo, absolutamente. Ouvindo absolutamente. E é um desafio, que eu te falo como dominante, que é o desafio que eu passo disso. Tá, para de falar, escuta, condensa, que daí, porque tem uma característica que eu tenho que eu consigo, de uma forma até um pouco fácil, sintetizar o que a pessoa está falando ali rápido. O dominante tem esse poder. Aí assim, ele é rápido, direto, para objetivo. De falar,
para de falar, escuta o que a pessoa está te falando. Cara, às vezes ela vai te falar 10 minutos. No primeiro minuto, eu já peguei o que ela quer falar. Só que eu tenho que ouvir, que é o desafio ali. E isso aí, obviamente, deve ter muitos vendedores assim. Sim. E tu me falando do jeito que tu vende, do jeito que tu fala, que é até muito mais tranquilo, eu só penso assim, cara, esse cara que tá aqui na minha frente, tranquilo do jeito que ele é, falando de venda consultiva. Se chegar o vendedor pra ele lá, cara, como que resolve isso, cara? Você acha que qual é o meu perfil? Cara, não consigo distinguir, Cara, eu sou dominante. Todos nós temos um perfil perfil. que é mais dominante no teu dia a dia, né? Eu sou, dentro do perfil DISC, mais dominante na minha naturalidade. Uhum. No entanto, você percebe que até então a minha conversa ela não foi tão dominante assim, inclusive nas colocações que eu faço para você, porque você é um dominante e isso já acontece naturalmente, porque eu já aprendi a lidar com os diferentes perfis e não digo nem lidar, é me relacionar, porque isso é para a vida. Sim. Isso é dentro de casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos. Se você só faz valer o jeito que você pensa e você não está disposto a ouvir e a perguntar, essas são duas chaves muito legais para a resposta que você quer aí, que você perguntou, né? Como que você faz isso? Chega o cara que só quer te vender, ou como que você ensina ele? Ele precisa aprender a ouvir, porque se eu não ouço o meu cliente e ouvir profundamente, não é ouvir só escutar e tal, Escutar e logo já querer falar, ouvir né? querendo responder porque eu quero ir para o próximo passo da venda, não. É ouvir genuinamente quais são as dores do cliente. O que está atrapalhando o negócio dele, né? A gente teve, eu tenho vários exemplos, né? Porque a gente visita vários clientes todos os dias, cada um com as suas necessidades, com as suas não travas também, né? O seu perfil e tudo isso você precisa ir se adaptando. O que eu posso garantir é que é possível. Eu, de alguém encabulado que tinha vergonha de escutar a própria voz entre quatro paredes, hoje acabo vendendo para pessoas de conhecimento riquíssimo, de autoconhecimento, aplicando essas técnicas que eu aprendi e me adaptando a isso. Então, esses dois segredos é você ouvir atentamente, entender o negócio do cliente e diz a respeito, o segundo item, do poder das perguntas. Então, quando eu pergunto algo, eu ouço com integridade realmente, com clareza e com profundidade, eu tenho o poder de me colocar no lugar do outro com a famosa palavra que se fala que é empatia, né? Eu sinto a dor do outro por algum momento. Perceba que, até falando de movimento sistêmico, psicanálise, mentoria e coach, que eu tenho conhecimento nessas áreas, não é me colocar no lugar do outro, como muita gente fala, né? Que a empatia é eu me colocar no lugar do outro. A tua história de vida é a tua história de vida. As tuas dores são as tuas dores. Por mais que eu queira me colocar no teu lugar, eu não vou nunca conseguir, de maneira... Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma delas tem uma história, tem um entendimento sobre algum assunto. Então eu preciso estar disposto a ouvir de verdade quais são as tuas dores. Isso é ser empático. Mas é ser empático do meu lugar, não do teu. Quando eu me coloco no teu lugar, eu simplesmente sinto as mesmas dores. Pensa num cara que tá no lamaçal, ele tá lá atolado, ele não consegue nem ver mais nada, ele só quer se salvar, tá até o pescoço atolado lá numa areia movediça, né? E aí ele reclama, eu tô morrendo, tô aqui agoniado e tal. E você vai salvar esse cara como? Se colocando lá com ele? Não vai os dois, né? Exato. Então, quando você faz isso, e isso é muito legal para você utilizar no seu dia a dia, né? Pensa aquele amigo ou aquele colega de trabalho, isso é um câncer dentro das estruturas de trabalho das empresas hoje, né? Sempre tem um reclamão. Sim. E reclamar, e extravasar, e colocar para fora as suas dores, ela se faz até necessário para a saúde mental, que hoje é uma grande preocupação nas empresas. No entanto, né, todavia, porém, a gente precisa pensar quando ouve alguém assim que ela está desabafando, é necessário, e agora, em que posição eu coloco ela? Porque é muito comum a gente chegar e, tu tem razão, o chefe é isso mesmo, ele foi rude, esse processo aqui é isso mesmo, ele
A gente tem que ficar fazendo hora extra porque não arruma isso, não arruma aquilo, tá. E se eu chegar, ouvir, acolher de verdade, entender que isso realmente traz problemas e tem essa dificuldade, e depois eu fizer uma simples pergunta, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Qual é o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem? Como que a gente melhora esse processo? Porque tem outra frase que eu digo, né, pro pessoal, o mundo e o sucesso é dos inconformados. Então, esse descontentamento, ele não só é necessário para a saúde mental, como é necessário para o desenvolvimento e melhoria dos processos e crescimento das empresas. No entanto, se a pessoa fica presa só na reclamação, no ato de, ao invés de buscar uma solução, ela fica presa no, isso está ruim mesmo, isso aqui eu crio, inclusive, às vezes estou desenvolvendo tijolinho após tijolinho, uma doença mental até, um estresse, um burnout, né? E se você aprende a virar a chavinha de entender e enxergar o problema, mas, ok, como eu posso fazer para solucionar esse problema? Como eu posso minimizar esse problema? Porque tem problema que às vezes você não tira do caminho de uma hora para outra. Aí é mágico, porque você entrega muito mais do que entregaria só olhando o problema. E por muitas e muitas vezes você percebe no meio do processo, principalmente em grandes empresas, eu trabalhei em empresas de vários tamanhos, posso dizer isso com propriedade, né? Que teve uma que eu comecei como estagiário, sim, como a gente falou, conheci todo o processo de criação e de desenvolvimento, e tem outras que tem burocracias que já não servem para mais nada. Ela foi criada em algum momento que se fez necessário e ficou assim. E aí vem um grande erro de muitos empresários, que é você criar processos de segurança, de dados, de confiabilidade, mas que não estão pensando no processo de venda. Porque quando você cria um processo, por mais lindo que seja um sistema maravilhoso de inteligência artificial, de dados e tal, e você não está pensando em facilitar a vida do vendedor, o que coloca dinheiro para dentro de uma empresa, o que sustenta uma empresa, o que faz ela crescer é o processo de vendas. Então, tudo bem, você precisa realmente ter controladoria, ter departamentos eficientes, todo o processo eficaz, mas não às custas de dar mais burocracia e de dar mais trabalho para o vendedor. Aí você tira o foco dele em aplicar as técnicas, que a gente já vai falar sobre isso. Tem um passo a passo muito simples de se aprofundar e ter uma venda de qualidade, mas também se a pessoa... até eu esqueci o que eu estava falando, sobre o vendedor reclamão. O reclamão. Então, se ele percebe que ele, olhando para a solução, se ele percebe que ele ouvindo os problemas, ele consegue a mais, isso é quase que um vício. Entendi. Ele vai, depois que você descobre isso, você vai fazendo cada vez mais. E para fechar assim esse ponto, veja, você mesmo confirmou que é dominante, eu já tinha percebido também, né? Você está muito mais me ouvindo do que sim, conduzindo, percebe? Claro, você conduz, você direciona e tal, você está confortável na sua posição aí de conduzir, de me interromper, se for necessário para direcionar algo que você queira saber, mas perceba que você entendeu quando você me disse que, eu aprendi muito mais ouvindo. Então você está sedento, sim, por ouvir. Por mais que eu fale muita coisa que você já sabe, vai ter algum momento, alguma coisa que eu vou falar que, poxa, isso é interessante. Já teve. Eu não anotei aqui, mas já tá na minha cabeça que tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Lembra que eu te falei no começo, antes da conversa, assim, cara, às vezes tu vai me falar uma coisa só e aquela coisa vai me servir, como outras pessoas que estiveram aqui. Semana passada, a menina me falou assim, a doutora Karine, ela trabalha com harmonização social, ela assim, ó, cara, o maior indicador na minha empresa que eu vejo é o funil. Eu assim, ó, opa, me chamou a atenção, anotei. Tu me falou uma coisa agora, eu vou rever a entrevista depois, e eu sei qual coisa é, e eu vou anotar. Agora eu não tô lembrando, mas assim, ó, lembra a coisa que eu falei, eu falei pro Leandro, ele ia me falar uma coisa só, tu já me falou. Mas agora eu quero que tu me fale uma coisa aqui que, quando tu falou do reclamão, me veio isso. Tu me falou, André, quando vem o reclamão, eu pego, ouço e falo pra ele, o que a gente vai fazer com isso? Beleza, acho isso maravilhoso. Agora, quando tem um reclamão,
e tu fala pra ele, o que tu vai fazer com isso? Ele não sabe nada, ele só quer ter o ato de reclamar, ou ele se acostumou com o ato de reclamar. Porque eu já trabalhei com uma pessoa que era assim, que se acostumou com o ato de reclamar. Não tinha mais o que tu fizesse, não tinha mais qual solução que tu propusesse ali pra pessoa, não tinha mais. Ela tinha o ato de reclamar parecia prazeroso. Quando tu tens um vendedor assim na tua equipe... E ele é prazeroso, tá? Você sabia que o... não faz tempo, porque assim, pra mim eu não consegui entender o prazer de reclamar, a né? fofoca gera dopamina, por isso que tem gente que não consegue parar de fofocar, aí você tá lá reclamando, falando do outro, o ato de reclamação da mesma forma, e isso acaba viciando. Realmente dá prazer fazer isso, tá? Mas quando você toma consciência, é como se fosse o ato do dominante entender que ouvir é melhor porque eu vou aprender muito. E isso também vicia. Então o meu trabalho, ele acaba sendo trazer um nível de consciência a algo que a pessoa não percebe. E isso já é, por si só, um processo de venda. Quando a pessoa entende que, poxa, se eu fizer de outra forma, eu vou me beneficiar também com isso, eu vou crescer de alguma forma, muda tudo. Então, não é assim, o que você vai fazer com isso? Talvez até eu não sei se eu me expressei dessa forma, porque dependendo do perfil, é legal você fazer isso e desafiar a pessoa. Ou por exemplo, do outro perfil a gente fala, nós vamos fazer com isso. Exatamente. Se for um dominante, por exemplo, veja que o processo de vendas e essa adaptação serve para, por isso que eu falei, para família, para amigos, para o trabalho, para qualquer tipo de relacionamento. Então, se eu chegar para essa pessoa e ela for um perfil, vamos dizer, mais estável, e eu chegar e dizer para ela, ok, eu tô contigo, como é que a gente pode deixar isso melhor, mais leve, mais confortável? Aí, poxa, eu falo palavras mágicas que ela entende, que ela assimila, que ela sente, né? Porque essa pessoa, ela toma decisões, seja para a vida dela ou para o processo de trabalho, é como ela funciona, é o comportamento dela, ela toma decisões em cima de como as pessoas se sentem, e ela precisa estar confortável, segura. É aquele cara do negócio que se você aperta, ele tá fora, assim, né? Você precisa dar tempo, quer pensar um pouco melhor, gostaria de ter mais algum tipo de informação, poxa, teve alguns negócios que a gente fechou assim, e o cliente ficou muito feliz porque teve isso e aquilo, passar com detalhes, passar essa segurança, né? Isso muda, isso se faz necessário, não só no processo de vendas, mas pro gestor hoje de sucesso, aquele que realmente quer desenvolver novas lideranças, aquele que quer ter vendedores de alta performance, ele precisa entender de pessoas. Porque por mais que eu tenha um coração grandioso e que eu queira o melhor da pessoa, se eu simplesmente agir da mesma forma para todos eles, alguns não vão conseguir me ouvir. Por mais que eles queiram, tem palavras que não entram, ele não assimila. Né? E isso é muito normal, cara, muito. Foi esse o teu maior desafio quando tu começou a liderar? E volto até antes disso, se foi o teu maior desafio ou como tu percebeu que esse era um grande desafio e dali para frente foi lidar. Quando tu percebeu isso, tu foi fazer a faculdade para ser psicanalista? Quando que tu percebeu que era isso, que era esse o desafio? E o que tu fez para mudar nesse tempo? Para daí a gente chegar naquela questão das técnicas ali que tu falou. Cara, uma série de muitas coisas, né? Primeiro, um dos segredos que eu acho que toda pessoa que quer se desenvolver quer ter é ter um mentor, né? E eu tive vários, tenho vários, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, você me lembra, mas o autoconhecimento é que é a chave para que você consiga aplicar isso de uma maneira que não seja artificial. Porque você precisa aplicar isso de maneira genuína. Eu quero aplicar e me adaptar à comunicação com o outro porque eu quero o melhor do outro, na essência. Eu não quero me adaptar porque eu quero vender. Lembra lá do caminho que eu preciso chegar lá? Se eu estou só pensando em vender, eu passo a ser para você um manipulador. E não se engane, já está comprovado cientificamente há muito tempo que o nosso inconsciente se comunica. Então, se eu estou querendo te manipular, por mais que eu não verbalize dessa forma, você vai saber, você vai sentir. Tem algo que, tô desconfortável com esse cara. Agora, quando eu comunico de uma maneira que você me entende, mas o meu objetivo é resolver o seu problema, a sua dor, é lhe ajudar, é contribuir, aí muda tudo. Porque o teu inconsciente vai sentir isso. E
E isso não sou eu que digo, né? Já é desde de Freud, lá de muito tempo atrás, né? Simplesmente eu vivi isso. Quando você faz com essência, com amor, com carinho, com cuidado, com vontade da gente resolver um problema do outro, como você disse o exemplo do copo e da água, né? Cara, não tem como dar errado. Nós estamos resolvendo as coisas, nós estamos... Eu saio daqui melhor. Hoje eu tenho certeza que você me fez perguntas até agora também que, poxa, eu não tinha nem pensado que eu fazia isso, que eu nem lembrava mais do quanto isso foi importante. E você também deve ter tido alguns insights. Sim. Então, quando a gente sai daqui alguém melhor, cara, eu quero mais disso. E aí você ganha a confiança do cara que era o vendedor, que era o chato, que queria te empurrar. Não, ele passa a ser um parceiro do teu negócio. Hoje a gente visita clientes que falam pra gente: nossa, como é bom receber vocês sempre trazem algo novo. Por quê? Porque nós estamos preocupados em ajudar no negócio da pessoa. Nós não estamos preocupados em vender. E aí a venda é natural, é um processo natural. Inclusive, tem um caso muito engraçado de um grande amigo assim, que eu construí dentro da área médica, porque já estava dentro da indústria farmacêutica nesse momento. Vou falar esse exemplo porque eu acho que é muito legal. Assim. Até hoje ele me convida para as festas dele, ele se formou agora cirurgião cardíaco até, me convidou, fazia meses que a gente não se vê, quando a gente está junto é muito legal. Assim. E o meu primeiro contato com ele foi como vendedor propagandista, né? E eu já tinha feito algumas visitas com ele e tal, e teve um momento que ele me perguntou se podia usar um medicamento que eu propagava para um paciente que tivesse problemas renais. E de imediato, né, o que me veio, cara, se você trata, se tem um paciente com problemas renais, o ideal era você utilizar tal substância, e essa substância não era minha. E aí ele foi para trás, assim, na cadeira. Eu estudo muito também sobre expressão corporal. Isso também é um fato importante que eu falo dentro... É uma comunicação também, né? Dentro do ato de rapport, tá? Dentro das técnicas ali de vendas. Ele foi para trás assim, inclinou a cabeça, tipo, não estou entendendo. Ele não falou nada, mas eu percebi. Cara, não estou entendendo o que você está falando, né? Aí ele acabou me perguntando: tá, mas tu tens essa substância, né? Para não ficar dizendo aqui os nomes, né? Aí eu disse para ele: cara, eu não tenho, mas se o cara é renal crônico, essa substância ela é 98% metabolizada, passa pelas vias hepáticas e não no rim. Então, cara, você precisa proteger o rim desse cara, né? Então, tem até alguns países na América Latina que proíbem essa substância porque ela é hepatotóxica, de tanto que ela apenas interfere no funcionamento do fígado, né? E aí, naquele momento, eu nem percebi o que eu estava fazendo, mas percebe que se eu olhar para isso agora, eu estava genuinamente querendo ajudar a resolver o problema do paciente? Eu não estava interessado em vender. Só que foi a partir daquele momento que ele balançou, daí depois veio uma outra expressão corporal, tipo aquele sinalizando assim lentamente, olhando no meu olho, né? Bicho, esse cara é foda, hein? Ele tá me indicando, desculpa o palavrão, o concorrente, né? Vai, me indicando o concorrente porque ele realmente está preocupado em me entregar o melhor, para me entregar o melhor para o meu paciente. A partir daquele dia, tudo que eu falava para ele era lei. Ele nem ia mais conferir como até então, ou buscar informação e tal, porque a confiança se estabeleceu. Então perceba, não foi querendo na ânsia de vender o meu produto que eu ganhei o cliente, foi justamente querendo resolver o problema dele. Sim. O contrário, né? Tu disse, ó, compra o outro, não compra o meu que tu vai resolver. E aí percebe, quantos pacientes que não têm problema renal? E quantos pacientes que têm? Na verdade, eu ganhei a maior fatia. Sim. Não preocupado com isso, mas preocupado em resolver o problema. E isso está em todo o processo de venda. Tem uma história que o Ricardo Ventura, que eu admiro bastante, não sei se você acompanha ele, também fala, que ele ia comprar um capacete. Você já ouviu essa história? Não. E aí ele já olhou na internet, viu o capacete e tal, custava em um pouco mais de R$2.000. Vou contar essa história porque ela é fantástica. E aí ele já foi numa loja, perguntou quanto que era o capacete tal, daí o cara falou, não, o capacete custa 2.000 e tanto, a gente faz em tantas vezes, vamos levar e tal, querendo, né?
Não, calma, a primeira loja que eu fui olhar, eu já sei que é esse capacete, eu vou em outra. Daí ele foi na outra loja, tinha o mesmo capacete também e tal, aí eu passei, aí lembra que eu te falei do poder das perguntas? Daí o vendedor não quis vender o capacete que ele queria. O vendedor quis entender melhor. Ele fez a seguinte pergunta: tá, mas para que você quer o capacete? Daí ele não entendeu num primeiro momento. Ele, pô, quero para me proteger, né? Mas não era essa a essência da pergunta. Ele estava provocando ele realmente, né? Para que você quer? Não, mas eu digo, que moto que você tem? É para que tipo de pilotagem? Ah, não, eu tenho uma Harley. Ah, então a velocidade de cruzeiro, geralmente o pessoal vai andar ali até uns 140 e tal. Cara, esse capacete não seria o mais indicado. Se você quiser, tá tudo bem, mas esse capacete ele é desenvolvido para grandes velocidades, para cortar o vento, em torno de 180, 200 km por hora. Você vai andar nessa velocidade? Não, não vou. Eu vou andar menos que isso, vou passear, vou curtir minha moto e tal. Pô, então tem esse capacete aqui que daí encaixaria como uma luva, ele traz conforto, ele não vibra nas velocidades mais baixas e tal. E aí, nesse momento, ele pergunta o preço era, sei lá, metade do valor do outro capacete. Mas ele entendeu que ele ia comprar algo mais caro e que não ia servir para o que ele queria. Ele não sabia disso, não é o know-how dele, mas o vendedor é especialista naquilo, no assunto. E o cara, vendedor também, ele podia ter simplesmente negociado para ganhar uma comissão em cima do dobro do valor. Mas agora eu te pergunto, quando esse cara for comprar um capacete de novo, ele vai aonde? Não tem dúvida, cara. Quando esse cara for indicar alguma loja, ele vai aonde? E aí você sabia que você aumenta em 87% as chances de fechar um negócio quando você vem para o negócio por uma indicação? Não sabia. É quase o dobro. Aí você fica lá se preocupando só na técnica de venda também. Você precisa, nesse processo, não é vender, você precisa atender a necessidade do cliente para que ele saia encantado e aí as coisas se multiplicam. Porque ele confia, porque ele sabe que você está preocupado com o negócio dele. Você não está interessado em vender o seu produto, você está interessado em realmente dar apoio, dar suporte. Cara, sem querer, tu falou uma coisa que eu faço sem conhecimento, né? Não tem conhecimento de técnica de venda, mas... Tem muito conhecimento que a gente tem e a acha gente que não... pensa que não tem. A minha empresa, eu saí, né? Eu saí do escritório que eu era sócio e a minha empresa, vamos dizer que aí de dezembro até agora, ela cresceu, esse dia eu vi o número, ela cresceu 87,3%, se eu não me engano, nesse período aqui. Eu tava entendendo o número, né? Foi um bom número e tal. E aí uma pessoa me perguntou assim, tá, mas como é que tu cresceu? Eu, cara, entregando. O que tu acabou de falar agora. Eu quero resolver o problema. E vários desses clientes vieram de um vídeo que eu fiz. O vídeo, ele é de uma qualidade baixa. E eu tinha acabado de sair de uma reunião. E eu falei assim, ó, era uma reunião entre sócios e essa empresa não tinha um acordo de sócios. E eu fiz um vídeo assim, cara, toda empresa tem que ter um acordo de sócio, não existe sociedade 50-50. Eu fiz esse vídeo. Uma amiga minha comentou, eu discordo do que tu tá falando, porque tem cláusula de desempate, tem isso. Eu falei pra assim, ó, juridicamente eu concordo com tudo que tu tá falando. Eu só acho que na prática é outra coisa. Beleza. Disso aqui, 1 ou 2 meses depois, ela me chamou, eu quero fazer uma reunião contigo. Assim, a gente tem um história de advocacia empresarial, trabalhou meu marido mais os outros advogados, e a gente não tem um parceiro contador, e pô, ele viu o vídeo, a gente viu e tal. Quando tiver alguma coisa, posso te chamar? Pode me chamar. Beleza. Isso setembro, vamos dizer. Passou, não me chamou, eu disse, beleza, às vezes não gostou, a gente tá tudo certo. Dezembro, 26 de dezembro, 27, sei lá. Ela mandou mensagem, pode fazer uma reunião amanhã presencial às 2 horas? Eu, posso, 20 e pouco de dezembro, ninguém quer mais trabalhar muito, né? Vou, cheguei lá, o cara me explicou o caso, cheguei, sentei com ele, ele me explicou o caso, essa empresa é isso, aquilo. Beleza, o cliente vai chegar aqui, a gente vai atender. O cliente chegou, na primeira reunião, eu estava atento com o cliente falou, eu falei assim, não, eu acho que isso aqui dá para melhorar na empresa, isso aqui e tal, beleza. O cliente saiu, ele falou para mim, não, cara, André, vamos negociar aqui, não sei o que, eu pago assim, e tal, não sei o que, eu olhei para ele assim, não, a gente não vai negociar. É isso que tu paga? Ele, sim, é isso que eu pago. Eu falei assim, ó, tá tudo bem. Eu vou te mostrar serviço
e do serviço que eu te mostrar, depois a gente negocia. Tá tudo certo? Ele disse, tá tudo certo. Cara, o que aconteceu? Desse serviço veio outro serviço, veio outro serviço, veio outro serviço, veio outro serviço. E tudo que ele me propunha, eu entregava. Eu entregava, eu entregava. E assim foram E com ele os te outros clientes. retribuía. E ele me retribuía. Certo? E assim foram com os outros clientes. Tem uma lei sistêmica sobre isso. Coisas poucas, cara. Tipo, ó, eu fiz um favor pra X pessoa. Cara, eu faço as coisas. Se tu chegar aqui e me falar assim, ó, André, eu quero abrir uma empresa. Como tu acha melhor abrir a empresa? Eu vou dizer assim, ó, Leandro, como tu vai trabalhar com... Se tu for trabalhar com representante, eu acho assim. Se tu for trabalhar com consultoria, eu acho isso. Dá pra gente fazer isso aqui, dá pra melhorar, tal, não sei o que, não sei o que. Beleza? Beleza. Cara, tu pode ir abrir com o contador que tem ali no outro lado da sala. Não tem problema nenhum, eu te entreguei. Uma outra vez, sei lá, acabou e aconteceu alguma coisa errada. Cara, aconteceu alguma coisa errada, quem que tu vai procurar? Vai me procurar. Que é o exemplo que tu falou agora, entendeu? Que sem ter esse conhecimento que tu falou, eu faço isso. E sabe que tem dentro desse processo, Bert Hellinger aí, para quem conhece, foi um cara que ele não descobriu, mas ele entendeu algumas leis universais. Dentro de uma delas, tem uma que tem uma relação muito direta com as relações entre marido e mulher, mas também entre amigos e entre clientes, que é a lei do equilíbrio, do dar e tomar, né? Quando você entrega algo para alguém, e aí eu ensino isso também, né? Falo isso para os meus liderados e para quem a gente faz a consultoria de vendas, você precisa dar tempo do cliente retribuir. Um dos grandes erros de muito vendedor, inclusive competente na técnica de vendas, é entregar demais ao cliente. Porque perceba o que aconteceu com você. Você entregou algo a mais para ele. E aí quando eu entrego algo a mais para a pessoa, além do que está acordado, é o que a gente chama ali de, vou encantar o cliente, porque eu não estava esperando, tá? Você entregou algo a mais, pode ser em serviço, de certa forma você encantou ele. Só que ele recebeu um presente, percebe? Se fosse algo físico, ele estaria segurando algo. E se você não dá tempo dele retribuir, ele está sob pressão. Inconscientemente é isso que acontece. E aí explica muitas vezes, nossa, eu fiz de tudo por aquele cliente, dei até coisa a mais, fiz de graça e não sei o quê, e o cara não quer mais nem me ver pintado, nem me recebe mais. Claro, você colocou muita pressão, ele não conseguiu retribuir. E cada pessoa tem um tempo de retribuir as coisas pelas quais ela recebe. Pensa num relacionamento, é como se fosse um relacionamento de marido... O que você gosta? Vou te dar um exemplo aqui. Claro, vamos fazer uma experiência agora aqui. Vamos lá, eu gosto de treinar jiu-jitsu, vamos ver se tu consegue. Não, mas aí jiu-jitsu Mas um exemplo em algo físico, para ficar mais claro algo assim, físico, para quem nos ouve. Vamos lá, eu gosto de vinho. Gosta de vinho, tá. Qual vinho? Cabernet Sauvignon. Qualquer Cabernet, bom assim, uma safrinha especial e tal. Daí eu sabendo disso agora, cara, fiquei muito feliz de você me convidar para vir participar aqui, eu quero retribuir. Então, eu compro uma caixa de 6 garrafas de Cabernet da melhor qualidade e se sinta agora recebendo essa caixa, eu entrego ela para você. Perfeito? Imagine isso. Tá sentindo o peso aí? Tô. Ok. Como é que você se sentiu? Cara, eu me senti reconhecido. Perfeito. Ficou alegre? Sim. Feliz? O que você achou de mim fazendo isso? Cara, eu achei uma pessoa, qual palavra que eu posso usar? Generosa, vamos dizer assim. Legal. Você é uma pessoa generosa. E o que você tem vontade de fazer agora? De se entregar ainda mais do que já vinha acontecendo. Bingo. Isso acontece em qualquer situação onde você recebe o presente. Agora, como que você pode me retribuir? Sabendo algo que eu gosto, algo que eu preciso, alguma necessidade que eu tenho e me ajudando com isso, né? Tem várias formas. Então, quando eu visito um cliente e eu entrego a mais, eu entrego algo para ele, não precisa nem ser a mais, mas eu entrego algo, se nós estamos no relacionamento zero, primeiro contato, e eu já entrego algo, é natural e inconsciente, e não pense que a gente não é movido pelo inconsciente. Bastante. 95% do cérebro é inconsciente, tá? As nossas decisões vêm muito dessa naturalidade, da natureza humana. Né? A gente pensa que decide no racional, mas está totalmente influenciado pelo irracional, pelo inconsciente. E aí, você vai querer retribuir. Se eu, antes de permitir que você retribua,
eu te dou mais uma caixa, você nem sequer abriu nenhuma garrafa ainda, mas nossa, eu percebi que você ficou feliz, que criou um rapport entre a gente, que você mesmo me disse que viu uma generosidade, algo legal, né? E quer retribuir, daí não, então, já que ele ficou feliz, eu gosto tanto dele, eu quero entregar tanto, eu vou te dar mais uma caixa com 6 vinhos e coloco em cima da outra. Como é que você se sente agora? Aí eu vou pensar, o que ele está querendo? Já mudou. Sim. O que era antes reconhecimento e alegria já passou a ser uma desconfiança. É isso aí. Tem algo estranho, né? Tô recebendo demais, percebe? Tu nem entende, porque receber não é bom. Deveria estar mais feliz. Sim. Mas agora já é uma desconfiança. E aí eu percebo, lembra dos inconscientes que se comunicam? Eu percebo, nossa, mas ele gostou tanto, é algo que ele gosta. Talvez ele estava num dia ruim, mas eu gosto tanto de vê-lo feliz, eu vou dar mais uma terceira caixa. Esse é o grande erro. Aí eu entrego uma terceira caixa. Sinta agora como que tá para você segurando 3 caixas. Pode me xingar, não tem problema. Eu vou dizer assim, cara, o que ele quer, cara? O que tá acontecendo? Sabe? A minha reação é, o que tá acontecendo? Por que eu tenho essa reação? Porque tu me deu uma caixa, como tu falou ali, ó, pô, uma caixa, pô, lindo, maravilhoso, obrigado. Se eu te entreguei uma coisa que eu não julgar justo essa nova troca, eu vou dizer assim, ó, alguma coisa aconteceu. Se eu te entregar uma coisa que eu achar justo, eu vou ficar feliz da mesma forma. Então, só que aí vai acho que do meu limiar, né? Pode ser que e aí eu acho que pode ser que tenham pessoas que tenham um limiar baixo, pessoas que tenham um limiar alto. Aí é uma equação ali, né? Conhecer do comportamento do outro e lidar com isso. Agora, um cara que gosta de retribuir, que quer retribuir, ou mesmo que ele não goste, ele precisa, porque ele está sob pressão, ele está com um peso pelo que ele recebeu. Mesmo que não seja físico, isso inconscientemente pesa para você. Você se sente em dívida com quem te entregou. Sim. Isso é da natureza humana. Em busca de um equilíbrio, de uma paz, né? E aí você quer retribuir. Se eu não dou tempo e eu te entrego mais e mais e mais, vai chegar um ponto que você nem recebe, você não pode mais ver a cara desse vendedor, desse alguém que te entregou tanto. Olha que interessante. Sim. Porque a maneira dele retribuir, muitas vezes, ele não tem como te retribuir de outra forma que não seja comprar o seu produto. Percebe isso? Sim. Eu vou comprar porque o cara é tão legal. Não é porque é tão legal, é porque ele te entregou tanto. Ninguém mais hoje em dia compra porque o cara é legal. Inclusive, isso abre campo para um livro muito bacana ali, que é do Vendedor Desafiador, né? Que a gente vê que em vendas complexas, se eu te perguntasse, né, André, assim, o que você acha que vende mais? O cara que desafia o outro, o comprador, desafia mesmo, coloca sob pressão, ou o cara, eu digo desafia que faz você pensar algo ou desacreditar em algo que você acredita. Perceba o quanto... Um desafio mais intelectual do que propriamente financeiro, vamos dizer assim. Isso. Não se trata de ser violento ou agressivo. Sim, assim, não é um enfrentamento, né? Isso, exato. Ou você ser aquele cara que tem um relacionamento gigantesco, cara, amigo mesmo, de verdade. Você construiu uma relação tamanha que você chega a ser convidado para as festas de aniversário do seu filho, do filho da outra pessoa. O que você acha que vende mais? Cara, para mim, venderia mais esse segundo ponto que tu falou. A pessoa do relacionamento. Ser muito amigo, ter essa confiança, essa pessoa proximidade. Por causa da confiança. Então, se a pessoa... Mas o perfil perfeito para mim seria... Ele me desafiou e ganhou minha confiança. Eu acho que o desafio, se eu não te conheço... Vamos partindo do ponto zero... Tá, mas vamos lá. Você acha que é mais efetivo, te passa mais confiança do 2? Do 2, sim, quando já construiu um relacionamento. Eu vou te dizer que eu já pensei isso. E está comprovado por A mais B, cientificamente, por uma pesquisa em mais de 6 mil indústrias, principalmente no mercado B2B, que 54% das decisões do vendedor desafiador se dão pelo fato dele ser desafiador. Entendi. E eu não lembro agora exatamente, mas em torno de 10, 11%, se não me engano 11% do amigo. Ou menos, se não me engano até menos. Tá? Eu precisaria buscar isso. E isso está comprovado na prática, né? Por quê?
Porque, então, numa venda mais simples, até não é tanto assim. Fica em torno de 20%, 30%, mas ainda assim, o vendedor desafiador, ele é mais eficaz, mais efetivo na sua taxa de reversão de vendas. Agora, quando você pega uma venda de alta complexidade, por exemplo, dentro do mercado de medicamento, agora hoje, não pensa que até comprar peça é complexo. Tudo que você entrega com uma qualidade e detalhes aprofundados acaba sendo uma venda complexa. Sim. Porque se você pensar, Leandro, mas uma peça? Sim, qual é a durabilidade? Quanto custa para fazer a manutenção? Às vezes, para um carro, você precisa desmontar um motor para ir trocar uma peça lá. E aí você tem uma durabilidade comprovada de 2, 3 anos a mais. Será que não vale a pena para um cara que está com o caminhão na estrada? Quanto custa ficar com o caminhão parado? Comunicar tudo isso, existem técnicas, maneiras, momentos de comunicar e também trazem essa sensação, eu digo sensação no movimento de sentir algo mesmo, que tem a ver com o inconsciente, né? Dos sentimentos, das emoções, da confiança que você falou do amigo, mas dentro do processo de informação e de confiabilidade, como a gente deu o exemplo lá do cara do capacete. Se aquele primeiro cara que quisesse vender não passou informação nenhuma, eles são amigos, mas o outro foi lá, ele não ia comprar no amigo. Entendi. Em apenas em torno de 5, 10, 11% das vezes, a menor parte, ele vai comprar no amigo. Ele vai comprar onde ele percebe que ele está recebendo, resolvendo. Entendi. As questões com quais Como ele que tá tu cria essa preocupado. cultura no vendedor, Leandro? A cultura de desafiar. Porque tu falando disso, eu penso que, para mim, o desafio funcionaria, vamos dizer, no primeiro contato. Depois eu criar uma confiança com esse cara, que eu sei que ele vai me trazer um desafio, mas eu já confio que ele vai me vender o que eu preciso, vamos dizer assim. Né? Funciona dessa forma. Como que tu cria essa cultura? Por que eu te falo isso, cara? Porque o que eu vejo na maioria das pessoas é uma dificuldade, não é dificuldade de pensar, mas é uma falta de desejo em querer pensar além daquilo que tu tem. Porque se tu me diz que vai vender o copo, eu vou vender o copo, eu tenho que vender o copo e é copo e pronto. Eu não vou chegar pro cara e falar assim, ó, olha só, André, esse copo aqui vai te fazer X, Y, Z. Se tu tiver esse copo aqui no teu restaurante, o teu cliente vai tirar uma foto melhor pro Instagram. Que é uma coisa que o restaurante quer? Que o cliente poste, marque o restaurante. Por quê? Porque vai chamar a atenção de outra pessoa. Em quantos lugares tu não foi porque tu viu alguém marcando? Certo? Então, tu vai me entregar um copo que, além de suprir a minha necessidade, vai fazer com que possam vir mais clientes a custo zero. Por quê? Porque se eu tô aqui postando uma coisa e foi um cliente lá porque viu, é custo zero. Como que tu imputa no vendedor que ele precisa pensar fora da caixa? Porque essa é uma dificuldade que eu vejo nas pessoas, uma falta de vontade de fazer isso. Exato, porque a pessoa, quando ela está preocupada em si mesma, ela está preocupada em vender. Quando ela está preocupada em fazer o teu negócio prosperar, genuinamente, ela está preocupada em resolver os teus problemas. Percebe que é diferente? Então, quando isso se toma consciência, você tem um propósito, uma cultura clara, isso vale para qualquer empresa, independente do tamanho. O que eu faço aqui? Por que eu levanto de manhã? O que é o meu papel aqui? E isso, às vezes, não se tem clareza nem no próprio dono da empresa hoje em dia, né? Tem muito micro e médio empresário que não olha para isso, deixa a vida me levar. Então, o próprio funcionário não tem discernimento do porquê ele faz as coisas. Agora, num processo de venda, onde o meu vendedor não sabe que a questão dele, independente do mercado, seja resolver os problemas do cliente, eu vou estar preocupado em vender. E eu não crio relação de confiança. Eu posso ser o melhor amigo do cara, mas confiança que vai trazer retorno para o meu negócio eu não tenho. E o meu negócio é como se fosse um filho, cara. Eu não vou comprar do cara só porque é amigo. Eu vou comprar por benefício. Eu preciso pensar no meu negócio. Eu não posso comprar de alguém que é mais caro porque ele é mais legal.
Eu não acredito que isso aconteça. Não. Acontece algumas cara, vezes, mas tu falou mas... processo de venda, eu pensando com a minha cabeça de contador, cara, o cara que vai comprar, ele precisa ver o produto, ele precisa saber se esse produto dá crédito para a empresa dele, porque daí o preço de venda dele já muda lá na ponta, porque o produto tem o crédito, ele me dá crédito, se ele me dá crédito, ele me dá quanto de crédito? Ele me dá o crédito total ou ele me dá um crédito que eu tenho que vou parcelar? Então, tu falando nessa coisa aí, de, tipo, o cara tem que ver o benefício, a minha cabeça de contabilidade pensa dessa Tem forma. uma história numa entrevista que eu assisti do Roberto Justus, que é bastante conhecido, que ele fala que ele é muito duro na mesa de negociação, né? Pô, o cara que tem várias empresas, um vasto conhecimento, talvez ele nem saiba, mas ele utiliza essa técnica da lei que eu te falei do equilíbrio e tal, né? E do que você mesmo me falou de estarem resolvendo um problema e tal. Sentou o cara na mesa dele, eu nem me lembro agora qual que era o produto que estava vendendo, nem lembro se ele falou isso, mas o fato é que ele apertou o cara, ele foi baixando o preço e fecharam o negócio. E ele percebe, já saindo da sala da mesa de negociações, que o cara saiu cabisbaixo. Foi o Abílio Diniz, eu conheço essa história. Foi o Você Abílio conhece Diniz. essa também? Conheço essa história. Cara, então você sabe o desfecho que Conheço. deu, né? Ele pergunta para a pessoa, por que você... Cara, que não foi um bom negócio, então por que você fechou? Porque eu precisava fazer caixa na minha empresa. E aí eu precisava colocar dinheiro para dentro, mas eu estou perdendo dinheiro. E aí a pessoa pergunta para ele, então, qual é o valor para você ganhar um mínimo e refaz o negócio. Isso é estar preocupado genuinamente com o outro, seja porque é recíproco. Quando você é comprador ou vendedor, se você quer o bem do outro, você também não vai extorquir o cara. E se você percebe no meio do caminho que isso aconteceu, você se sente, sabe o sentimento de dívida ali das garrafas? Sim. É a mesma coisa. Pô, eu penalizei esse cara. Por mais que por um empurramento da cultura brasileira, tem muita... que vem de muito longe isso, né? A questão da exploração. Às vezes você quer sentir uma vantagem. Tu quer sentir que levou uma vantagem. Não existe esse tipo de vantagem e ele te sabota. Você fica com um sentimento de culpa, na verdade. Pô, sair vantagem, você quer... Racionalmente você está pensando... Não, na verdade lá no fundo você sabe que é como se você tivesse ferido alguém, tivesse feito mal para alguém. Como é que você se sente quando faz mal para alguém? Então lá no teu inconsciente isso vai acumulando, né? Isso vai te trazendo alguns outros desfechos. Né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, voltando à tua pergunta central. Como que eu faço isso com a minha equipe de vendas, né? Primeiro, tem que ter um propósito claro. Se eu ajudo pessoas, se eu curo doenças, se o meu negócio é reduzir o tempo de mecânica, não importa, tem que ter um propósito. O que me faz vender isso? Por que eu vendo o meu produto? Ele tem que estar ligado a um propósito, e não um propósito aquela situação fantasiosa, como se tem fantasiosa da empatia, que a gente conversou aqui atrás, né? Mas numa situação de por quê? Por que eu faço o que eu faço? Né? O que isso traz de benefício para o negócio do meu cliente? Quando eu vou fazer a minha venda e eu passo pelo processo de venda, de o que eu chamo de parte estratégica, plano estratégico, depois você passa pela parte de pré-visita, que você resgata isso minutos antes de entrar na reunião, depois você vai para a parte de rapport, muitos usam quebra-gelo é ultrapassado, falar do tempo, falar de como está o tempo hoje, como foi, cara, isso é chato, né? Vamos ser honestos, né? Vamos resolver o problema que a gente tem, né? Mas criar rapport tem a ver com algumas situações de você criar conexão. Isso é rapport, criar conexão. Então você vai, talvez, fazer um elogio sincero. Pô, André, que bacana esse teu casaco, gostei, hein? Porra, ficou bem em você. Cara, ficou. Eu não estou mentindo aqui, eu estou fazendo um elogio sincero. Isso é bacana, isso cria rapport. É fácil de fazer, todo mundo tem algo de bom que você pode elogiar, né, cara? A situação do corporal, né? Olha como a gente está aqui, ó. Ambos estamos iguais. Tem hora que você vai para trás, eu inconscientemente já vou também, porque o espelhamento corporal faz parte da conexão, faz parte. Se você percebe no outro, quando você comunica algo, que ele faz alguma coisa no corpo, você tem que estar atento para isso e já perguntar: tem algo que eu possa esclarecer melhor? Tem alguma dúvida que surgiu nisso que eu falei para você? Porque o corpo não mente. Você pode verbalizar mentindo, mas o teu corpo não mente. Não vai mentir. Não vai mentir. Então, passou do rapport,
vai para a parte das perguntas, que é a parte mágica. É a parte onde eu digo que talvez você vai mostrar para o cliente algum problema que ele nem sabia que tinha. Percebe? Sim. Às vezes você faz algumas perguntas muito bacanas. Pô, se você tivesse um produto que fizesse isso, que diminuísse o teu tempo de produção, que você não precisasse mais fazer hora extras, enfim, tem várias coisas que você pode oferecer. Veja que eu não estou falando do produto em nenhum momento. Eu estou querendo resolver problema. E aí, às vezes, o cara nem estava pensando em reduzir o tempo de produção ou em não precisar pagar hora extra. Para ele já era assim. Então ele, passou até um problema, entre aspas, que ele nem tinha pensado que tinha. E aí é onde entra, o cara vai, o que você acha que você vai responder? Se você não precisa pagar hora extra. Pô, tu vai diminuir meu custo, é lucro na veia, né? Não, se eu tivesse isso, é claro que então acho que eu posso te ajudar. Eu tenho um produto que poderia fazer isso e aquilo. Você gostaria de conhecer mais? Pensa a conexão, o rapport e o interesse que ele vai ter em ouvir sobre o teu produto, tá? Aí eu já puxo um gancho aqui, né? Imagina, faz um comparativo com o vendedor lá de antigamente. O malandrão que só quer vender o produto, que não está preocupado com o teu negócio, ele quer só te vender. É vender comissão e não, eu estou preocupado em eu vender, em eu bater a minha cota. Não tem propósito nenhum. Aí eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá, eu vou pular tudo, nem rapport eu vou fazer, eu estou pouco me lixando com o cliente. E como que vai ter conexão, como que ele vai ter interesse no produto? Você já vai ficar totalmente na defensiva. É natural do ser humano que, o que você pensa a primeira vez? Lá vem o vendedor te abordar. Lá vem o cara querer me empurrar alguma coisa. Isso aí, exatamente. Quer me empurrar alguma coisa? Se você já está numa defensiva, você não está... Eu posso falar ouro para você. Algo que iria mudar a tua empresa, o teu negócio, a tua visão completamente. Mas você não está apto a ouvir porque eu não criei conexão. Então, se eu quero entregar valor, eu preciso comunicar claramente isso. E tem técnicas para isso. Depois que eu exerço ali com mais clareza, dentro do perfil DISC que a gente conversou, da comunicação, o que faz o meu produto, o que ele pode te entregar, aí eu vou para uma parte que eu chamo de fechamento. Também de acordo com o perfil DISC. Porque você não vai fechar comigo, dependendo do perfil, se eu colocar pressão, ou se eu for muito bonzinho, também não vai fechar. Se você for dominante, se você for um perfil também que a gente chama de... fugiu o nome aqui, não é, eu já ia dizer outra palavra, mas se você chama o perfil de... aquele que gosta muito de detalhes, me fugiu o nome agora, não sei porquê, deu um branco. Detalhista, vamos usar detalhista aí só para... Mas é o perfil C, é o conforme, lembrei. O conforme, ele precisa de muita informação. Então eu vou te dizer, durante a aplicação, pela experiência que a gente tem, ou pelos estudos, pelo que mostrou aqui, os estudos feitos até agora, você vai ter um ganho de tantos %, você vai perder ali, você vai ter que mudar lá. Cara, muito detalhe dentro de um processo produtivo. Ou então, se for sobre comportamentos também, tudo que vai acontecer. Quanto mais detalhes eu fornecer, mais ele vai se sentir seguro a fazer essa mudança. E não é porque eu estou manipulando, percebe que é o que a gente falou antes. É porque eu estou comunicando o que eu tenho com verdade, com propósito, dentro do propósito de te ajudar, de colaborar com você. Então é por isso que eu tenho uma aula ali que chama a essência das vendas. Porque essa é a essência, é resolver o problema do outro, desde que não existia, desde o escambo, desde que o homem é homem. É assim, eu quero um casaco de pele porque eu estou sentindo frio e eu posso te retribuir com um pedaço de carne da minha caça, que está sobrando aqui, que eu tenho bastante. E nós vamos sair felizes da vida, porque eu estou resolvendo o problema da fome e você está resolvendo o problema do frio. Sim. E isso desde que o homem é homem. Isso não muda, isso está intrínseco dentro de cada uma das nossas células, nas nossas memórias. Milênios é assim. É há milênios que é assim, eu não vou querer ir direto, não, só vou vender porque o cara tem consciência de que o meu negócio é vender. Não. Inconscientemente o cara quer resolver um problema. Né? Quando eu faço esse fechamento, né, que é mais esse passo aí que a gente comentou, eu vou para... não acaba aí. E aí está um grande erro de muito vendedor, né? Vendi, beleza, e vou embora. Veja que já não é a essência. Se eu vendi, eu preciso entender como que vai ser o pós-venda. E não só agir, eu quero entender.
Então, quando eu for fazer uma outra visita, eu tenho que buscar o último passo, que é depois do fechamento, que é o que eu faço de anotações de pontos importantes que talvez eu não tenha conseguido abordar no primeiro contato, que podem surgir outras questões que eu não quis entrar para não deixar muito complexo. Vai que o cara não é um cara que é conforme, ele é um cara que ele é dominante, ele precisa rapidez e tal. Cara, eu sei que durante a instalação da mudança do processo ou do produto que eu estou vendendo vai surgir dúvidas. Eu preciso estar pronto, ávido, com tudo isso na manga para a hora que isso acontecer ou para na próxima visita eu trazer. Fulano, deve ter acontecido tal coisa, né? Você está ciente sobre isso, já resolveu e tal? Isso é normal, eu tenho aqui as alternativas, você pode ir por aqui ou por aqui, qual que você prefere? Percebe o dominante? Sim. Agora, se eu entregar muito detalhe para esse cara lá no processo de vendas, eu perco ele. O rapport que eu tinha construído, ele quebra, ele acaba. Tudo isso se treina, cara. Tudo isso qualquer pessoa pode aprender, porque eu não sabia nada sobre isso e hoje eu faço com naturalidade. Então tem algumas armadilhas, né, que acontecem no meio do caminho, porque quando tu começa também a aplicar e tu começa a vender dessa forma e tu toma consciência, é trabalhoso, porque você está saindo do seu perfil para adaptar a comunicação com o outro. Você sai do seu perfil natural para fazer essa comunicação, criar esse rapport, conseguir entregar a sua verdade de uma maneira que o outro ouça, que ele entenda. Quando isso acontece, não é simples. Se for um perfil que enquadra já de cara, vai acontecer com leveza. Senão eu vou ter que estar trabalhando no meu adaptado. Eu vou gaguejar inicialmente, talvez eu vou... Poxa, eu tinha planejado fazer a comunicação Por um lado, pelo lado do influente aqui, preocupado com pessoas, e quando eu vi eu estava falando de processos, porque eu sou dominante, eu quero resolver falando processo, mas esse nível de consciência entra no último passo de todos do vendedor, que é a autocrítica e que é o trabalho dos mentores, que a gente comentou que iria falar. Porque se eu saio ou se eu vou fazer uma visita, um acompanhamento com um mentor, quem está olhando de fora sempre vê melhor. Entendi. Quem está nos assistindo aqui vai ver muito melhor a nossa comunicação. Tem coisas aqui que a gente está perdendo, que a gente está envolvido. Sim, na conversa. E alguma coisa passa, o que tu falou no começo eu já não lembro, porque eu estou prestando atenção agora. Isso. Então, quem olha de fora percebe as coisas que ficaram soltas, né? E esse é o papel do mentor, apontar isso para você. Muita gente acha que isso é ficar apontando defeito. Cara, isso é ficar apontando oportunidades. E aí você abraça se você quer, você desenvolve se você quer. Então, você não pode, a gente fala muito aqui dentro da indústria farmacêutica, eu tenho ótimos mentores aqui dentro, né? Que a gente não pode, enquanto gestor e líder de alta performance, líder de equipes de vendas, querer mais que o vendedor. Ele tem que querer. Porque perceba que essa mudança, por mais que eu como mentor fale para a pessoa, se ela não quiser, ela não vai mudar. Mudar comportamento, mudar forma de agir é muito difícil. Mas existe formas de. Então, dentro desse processo, quando eu estou no adaptado, eu tenho um esforço mental. Você vai chegar em casa, provavelmente, depois de um dia inteiro se adaptando, no início, enquanto você está aprendendo, exausto. Como se tivesse corrido uma maratona. Mas é por causa do desgaste mental, que realmente é maior. Nosso cérebro está a todo momento querendo nos trazer para o nosso conforto, que é como a gente comunica naturalmente, né? Só que é igual aprender a dirigir. Quando você faz forçadamente ou adaptadamente, faz, continua repetindo, isso se chama disciplina, né? Mesmo não sendo confortável, vai chegar um momento que você nem vai perceber, mas você vai estar fazendo isso naturalmente. Aí você não vai mais chegar em casa cansado. Esse processo vai acontecer e ele pode mudar de pessoas para pessoas, essa capacidade de adaptação. O importante é você não desistir no meio do caminho. Essa é uma armadilha. É muito difícil mesmo, estou fazendo há um mês. Cara, eu levei anos para desenvolver o nível que eu tenho hoje. Eu consegui... Leandro, mas tu começou a aplicar isso e deu resultado quanto? De imediato? Só que quanto mais eu me aperfeiçoo, melhor eu fico, melhor a minha taxa de conversão. Então o segredo é não parar, é continuar estudando, continuar evoluindo, continuar mergulhando em autoconhecimento, porque é me conhecendo que eu entendo do comportamento do outro também.
E aí vem o porquê que eu estudei tantas áreas diferentes, eu acho, né? Eu Porque acho quando eu interessante entendi isso esse aí. jogo, eu fui para coach, para mentoria, Uhum. para psicanálise, né? Eu saí de uma engenharia de situação de exatas, Uhum. que era, como eu comentei lá no início da minha Sim. formação, fui para gestão empresarial porque se fez necessário dentro dos meus cargos de liderança já desde muito jovem ali nas empresas que eu trabalhei, mas eu percebi que eu precisava conhecer pessoas e não tem outra maneira de eu conhecer muito bem sobre pessoas sem me conhecer. Não existe o caminho. Conheça o que está dentro e saberá o que está fora. Eu te conheço através do que eu sei de comportamento humano vivido por mim. Então, eu não sei exatamente tudo o que você pensa, mas eu posso ter uma comunicação que vá trazer mais clareza, porque eu me autoconheço. E aí eu adapto a minha comunicação. Entendi. Cara, que aula que tu me deu aqui. É, Fiquei muito feliz de tu ter aceitado o convite para falar. É uma história Eu que agradeço. densa, né? Pelo que tu falou, de sair de uma mina a chegar hoje a ser gestor. É uma história de conhecimento. Eu me vi muito nas coisas que tu falou quando tu falas que conhece-te a ti mesmo, né? Porque eu vejo que gestão de pessoas é o meu maior desafio, muito mais que técnico. Porque técnico, cara, técnica tu Técnica se resolve, aprende técnica tu fácil. aprende rápido, ou se tu aprender devagar, tu aprende. De Aprende. qualquer forma, tu aprende. E tu falou mais uma coisa interessante ali que é, cara, as pessoas desistem no meio do caminho. E tem uma estatística que, sei lá, as empresas fecham de 1 a 5 anos, tantos por cento, sim, mais de 50%. Às vezes as pessoas só desistiram no meio do caminho. Não é que elas tiveram um desafio assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, tô perdendo dinheiro. Não, às vezes ela só não aguentou e desistiu. Então, essa questão toda que tu trouxe aqui para mim, e eu acredito que vai ser muito válido para quem veja, do usar técnicas para não desistir no meio do caminho. Juntando tudo isso, Leandro, para a gente finalizar, antes de tu deixar um recado, eu quero que tu fale o que tu vê para o futuro dessa profissão. O futuro é entender de pessoas, fazer uma venda consultiva, ou existe alguma coisa que está no radar, mas ainda não chegou? Tem uma mudança muito forte dentro da inteligência artificial e dos contatos remotos, né, das chamadas de vídeo, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho que a gente está num momento onde a gente já tem uma geração que está sedenta por esse tipo de contato e a gente não pode fechar os olhos para isso. Ela ainda não é maioria, mas em algum momento daqui a algumas décadas a gente vai passando o tempo, vai mudando o mercado de trabalho, né? A idade vai passando, vai mudando e vão vindo novas pessoas. Dentro desse conhecimento de perfis comportamentais, a gente pode aplicar também, e eu acho que isso está sendo feito fortemente já, para quem está na ponta, tá olhando para isso e já se adaptando, é atender as pessoas da melhor maneira também. Então, eu acho que ainda não substitui o teu contato presencial. Talvez nós poderíamos estar fazendo essa reunião aqui, esse bate-papo maravilhoso, talvez eu da minha casa e você aqui do seu estúdio, e a gente teria comunicado as mesmas coisas e tal, mas não seria a mesma coisa como é um primeiro contato, uma primeira entrevista, né? No entanto, talvez em função do tempo, daqui a pouco eu, nessa atribulação, nessa corrida toda, eu estou em São Paulo, você está aqui em Floripa, ou vice-versa, enfim, em qualquer lugar do mundo hoje, isso é uma ferramenta maravilhosa, porque a gente entra, vê um ao outro, as microexpressões faciais, Sim. você não perde nada da técnica de venda sobre isso. Mas também você deixa da oportunidade de agora a gente vai sair, eu vou te oferecer um café, porque foi muito legal, tá bacana tá aqui com você, e não vai ser o mesmo gosto o café da gente Sim. saborear à distância, né? Mas tem as duas coisas. Eu acho que o próximo passo, veja, antes o vendedor está muito longe ainda dele não existir, tá? Por mais que até nas lojas, né, existe o e-commerce crescendo aí vertiginosamente, é um caminho, uma tendência, é fato. Até para comunicar ali o funil de vendas que se fala, você precisa de técnicas de vendas aplicadas, o caminho da venda ali. Inconscientemente você acaba sendo... Aí eu digo que até induzido
Talvez ali sim manipulado, mas no contato frente a frente, se você tem propósito, eu entendo que você está resolvendo as questões do outro. Mas veja bem, você tem a inteligência artificial, você tem a tecnologia à sua mão, por que não utilizar? Eu acho que ainda estamos engatinhando em como fazer isso, porque ainda é a fatia pequena de compradores ou de clientes que querem usufruir desse benefício, dessa rapidez, dessa autonomia. Mas ela não vai substituir o contato presencial, mesmo que o meu primeiro contato, tem pessoas que às vezes a gente contacta primeiro pelo remoto, e aí pô, você faz alguns insights, algumas coisas, resolve e tal. Quando você encontra essa pessoa tô indo para a cidade aí e tal, cara, que legal te conhecer. Sim. Que legal estar presencial com você e tal. Esse contato da relação humana, ela não vai inexistir. Só que vão ter gerações que vão estar menos dependentes desse tipo de contato para fechar os seus negócios. E aí, isso não exclui, né? Antes você era o vendedor que era visto como malandro, porque o cara tinha que não ter vergonha, era o cara que insistia, o que não desistia só. Sim. Você continua não tendo que desistir, só que não basta só isso. Agora você tem que aplicar técnicas. Depois veio o quê? Depois de ter que aplicar técnicas, veio conhecer o comportamento humano, que passa pelo autoconhecimento e depois por conhecer o comportamento do cliente. E agora vem esse quarto passo, que na minha visão é incluir, sem perder os demais, a situação da tecnologia a favor do vendedor, a favor do trabalho e das necessidades do cliente. Você não exclui nada, elas apenas acrescentam. À medida que você vai evoluindo nesse processo de vendas, você vai somando e não retirando algo para substituir por outro. Esse é o grande desafio daqui para frente no processo de vendas, como eu entendo. Entendi. Leandro, para finalizar, deixa um recado aí para quem está nesse mundo das vendas, que é todo mundo, né? Porque todo mundo vende alguma coisa. Eu vendo meu serviço, tu vendes produtos, né? Tens a tua equipe. Então, deixa um recado para quem quer melhorar. Além de assistir essa entrevista, porque quem só assistir já vai melhorar bastante. Além disso, deixa um recado aí para quem está empreendendo, para quem é vendedor e quer mudar o rumo da sua carreira, porque às vezes tu é só o chato e tu vê que isso aqui está só te tirando venda, porque tu vê na comissão, né? O indicador do vendedor é a comissão, né? Se tá aumentando, tudo bem, mas se tá baixando, por que está baixando? É o produto ou sou eu? Então deixa um recado para a gente finalizar essa entrevista e, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Não, eu que agradeço, né, de estar aí presente e trocar uma ideia. Infelizmente, o tempo corre rápido, né? A gente acaba não conseguindo aprofundar nos assuntos mesmo. Mas vamos ter mais entrevistas. Mas se alguém que esteve nos acompanhando aí sentiu que tem alguma parte do processo que pode ter uma melhora, ter um entendimento mais profundo, pode me chamar para a gente fazer algum tipo de programa de mentoria a respeito do assunto. Eu tenho uma palestra que eu já dei algumas vezes sobre a essência das vendas, tem muito a ver com o que a gente falou aqui, só que lá eu ensino no detalhe e na prática, né? Como aplicar isso, como fazer. A gente faz exercícios de como colocar esse conceito todo que a gente conversou, linkando o perfil, linkando as etapas do processo de vendas e o comportamento e o autoconhecimento, posicionamento, né, o seu posicionamento dentro do processo como um todo. Então pode me chamar, pode ir através de você aí também. Sim, vai ficar o contato do Leandro, vai ficar na descrição também para quem quiser. E pensa assim, o processo de vendas muitas vezes ainda por alguns empresários visto como só uma etapa do trabalho, assim, ele é uma das mais importantes, porque ele alimenta o seu negócio. É dele que vem como você manter o seu negócio. E também, cara, o processo de vendas, ele traz oportunidades. Então, a dica que eu deixaria de ouro aí, eu vejo muitos empresários, muita gente preocupada com os indicadores, e eles são importantes. No entanto, você precisa ter o cheiro da ponta. Esse cheiro da ponta que eu digo vá a campo. Ver como que está sendo essa operação de vendas.
perceba quais são as oportunidades que você não está abraçando, porque simplesmente você não está vendo. Às vezes o empresário ele mergulha no processo dentro da empresa e a venda só, não, o cara é um bom vendedor e tal. Tudo bem que ele é um bom vendedor, mas você precisa ter reuniões e aí? Surgiu alguma objeção nova que a gente não tinha? Tem alguma oportunidade que você viu de um novo produto que a gente não percebeu? E se você, isso também é possível treinar, mas não de dentro. Isso é preciso treinar com um mentor na rua, saindo, entendendo do negócio, mostrando essas oportunidades e ensinando o vendedor que não sabe ainda disso a entender que ele faz parte da fábrica, tem uma responsabilidade tão importante de novos produtos, tanto quanto o próprio setor de desenvolvimento de produtos. Porque é dali que vem a necessidade do cliente. Quando você percebe uma necessidade e não tem um produto, bingo, comunica, isso precisa ter um processo de comunicação dentro da empresa para que se pense em novos produtos. Então, nós vamos oferecer a solução para esses problemas que estão acontecendo. Eu vou verificar se tem mais clientes com essa necessidade, se eu posso melhorar ainda mais, né? E se o gestor, se o líder não estiver atento para isso, ele só está olhando indicadores, ele vai ficar para trás. Porque vai ter gente que vai estar olhando para o problema. Pensa bem, se o vendedor está lá preocupado só em vender um produto e você como líder está preocupado só em olhar os indicadores e não está vendo como ele está aplicando as técnicas de venda e como ele está abordando as novas oportunidades para alimentar o seu processo de desenvolvimento também interno, cara, alguém vai estar vendo isso e o seu produto vai ficar simplesmente obsoleto. Aí você fica olhando números, pô, não estamos mais batendo. Não, mas eu continuo fazendo tudo que eu fazia, não tenho mais resultado. Não vai ter mesmo. Se você não tiver aberto para o novo, não vai ter mesmo. E você não vai entender, você vai olhar indicadores, não, estamos fazendo tudo mesmo, o produto continua com a qualidade excelente, não tem mais o que melhorar. O que está acontecendo? Está acontecendo que os problemas mudaram e você não se adaptou. Você não está mais resolvendo problemas como outros já estão resolvendo. Muito obrigado. Não quebra tudo?